Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quarta-feira, 23 de abril. Ótimo resultado ontem pelo nosso grupo da Copa Libertadores. Debaixo de chuva e campo pesado, Carabobo 1, Universidade de Chile 1. Dessa maneira, os chilenos perderam a oportunidade de chegar a 9 pontos, 100% de aproveitamento em 3 jogos. Estão com 7. E lógico, o Botafogo pode se aproveitar disso. Para tal, precisa ganhar o jogo hoje na Argentina para ficar 1 ponto atrás da liderança. O empate não é de todo ruim, mas vamos buscar os 3 pontos, pode ser o nosso ponto da virada. Uma questão também que eu quero falar nesse vídeo é a provável escalação do Botafogo e algumas preocupações que a sequência de jogos que alguns titulares vêm tendo acaba me gerando. Tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, bom dia pra você. Peço por gentileza, deixe o seu like, isso ajuda no crescimento do canal, mais botafoguenses passam a conhecer. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Bom, dito isso, sempre lembrando que a gente vai ter pré-jogo, pós-jogo, muito conteúdo a respeito dessa noite de Copa Libertadores. Fechou? Vamos em frente. Olha, eu queria começar aqui falando sobre como a situação do grupo pode realmente dar uma clareada depois desse empate da Laú contra o Carabobo lá na Venezuela. Eu não estava imaginando esse resultado. É claro que no futebol tudo pode acontecer, mas considerando que os chilenos haviam nos vencido na estreia e depois na Argentina o Estudiantes de La Plata, dava pra gente imaginar que a maior probabilidade era a Laú, que não tem um timaço e tal, mas é melhor do que o Carabobo, conseguisse um bom resultado lá na Venezuela. E o bom resultado, no meu ponto de vista, contra o Carabobo, é vencer. Que bom que não aconteceu, eles chegaram a 7 pontos. O Botafogo empatando na Argentina fica a 3 da liderança, então fica estável a situação. E a gente tem 2 jogos ainda no estádio Newton Santos, fora, claro, o confronto contra o Carabobo lá na Venezuela, mas cá entre nós tem que vencer o Carabobo lá. Por mais que a equipe do Botafogo não esteja bem, por mais que a gente tenha tido dificuldades de vencer a equipe venezuelana no Newton Santos, foi uma vitória bem difícil, vocês sabem disso, claro. Tivemos oportunidades ali nos primeiros 15 minutos? Tivemos. Tivemos oportunidade aos 37 da primeira etapa? Tivemos. Mas só fomos fazer o gol aos 88. Então realmente foi uma partida complicada, difícil. Que bom que os 3 pontos aconteceram, eram fundamentais e a gente obteve aquela vitória. Então, um empate na Argentina não é de todo ruim, ainda mais com esse empate da Laú. Mas claro que o cenário ideal é você chegar e vencer. Até porque, vencendo, eu acredito que a gente pode ter o ponto da virada. O Botafogo está precisando de uma boa sequência para essa chave virar de vez, sabe? O Textor já deixou bem claro, o Renato Paiva permanece, ele tem confiança no treinador, no trabalho que está sendo desenvolvido. Eu espero, claro, que esses dedos de culpa apontados para os jogadores não signifique uma fase ruim potencializada, de verdade. Espero que isso não ocorra, porque a gente não pode ver a temporada do Botafogo nesse ano de 2025 ser jogada no lixo, né? Não dá. A gente precisa dar uma volta por cima, a gente precisa se comportar como os campeões da América e do Brasil. É o que eu espero e que eu torço para que aconteça. Mas, claro, quando a gente fala sobre essa volta por cima, esse ponto da virada, imaginando, por exemplo, um ótimo resultado hoje na Argentina, a gente tem que olhar para o nosso time. Qual é a escalação que vai a campo e o que o Renato Paiva pensa em fazer? Primeiro, nós temos alguns desfalques. E essa lista de desfalques, ela tem ganhado novos nomes recentemente. O Bastos, a gente sabe que ainda vai demorar a voltar. O Jair, infelizmente, está de fora desse confronto. Então, são 2 zagueiros que não estão disponíveis. Você, então, tem o David Ricardo e o Barbosa, 2 canhotos. Mas, pelo que parece, o Danilo Barbosa, pode ser improvisado ali na zaga, justamente para você poder jogar com um destro e com um canhoto. O Barbosa está com a delegação e tudo indica que ele vai jogar normalmente. Então, o David Ricardo, que fez bom jogo, no meu ponto de vista, contra o Atlético Mineiro, teve aquele lance da expulsão, mas é muito mais por conta do erro de passe do Gregory, que gera um contra-ataque, aí o David Ricardo acaba fazendo aquela falta, do que outra coisa, né? Porque gostei, foi um jogo seguro do zagueiro, primeira oportunidade, achei a postura
o comportamento dentro de campo bacana. Tem potencial para crescer e se desenvolver, que assim seja, inclusive. Também não podemos contar ainda com o Marçal, está se recuperando também de problema físico. Há um tempo atrás, o Renato Paiva soltou numa coletiva que o Marçal estava com um probleminha, né? Estava buscando se recuperar e tal. Então são 3 jogadores ali para a nossa linha de zaga que não dá para contar nesse momento. Você também tem a ausência do Santiago Rodrigues e do Natan. 2 jogadores que, se estivessem disponíveis, seriam muito úteis e importantes. Não porque já jogaram barbaridade com a camisa do Botafogo. O Natan nem chegou a entrar em campo direito com a nossa camisa, mas naquele amistoso ali, 5 minutos. Já o Santiago Rodrigues tem média de 23 minutos no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores chegou a jogar em média aí 71 minutos, mas ainda não conseguiu produzir o que dele se espera. Só que, na ausência desses 2, que eu acredito o Renato Paiva vê com melhores olhos, digamos assim, a gente precisa olhar para o banco de reservas e ver a opção do Jefinho, que a gente não sabe o que dá para esperar, não é questão de talento. Talento todo mundo sabe que o Jefinho tem, inegável. Mas é a questão mesmo de parte física, de como ele vai ser aproveitado, se ele consegue, de fato, apresentar um nível de consistência muito elevado, não dá. Não dá para saber nesse momento o que esperar do Jefinho. O Mastriani ainda não está no nível físico adequado. Tem sido uma alternativa, muito por conta dessa visão que o Renato Paiva tem a respeito do Juan Cruz e também do Elias Manuel. Então, das 4 alternativas que nós temos no banco de reservas, 2 o Renato Paiva, por hora, não considera. E aí vem a questão da maratona. O Botafogo, dentro dessa maratona, ele vai repetindo escalações. Você tem visto o Savarino ser utilizado direto, o Arthur ser utilizado direto, o Igor Jesus a mesma coisa. Ainda tem o lance do Gregory e do Marlon, também jogando direto. O Barbosa só não jogou o último jogo porque ele sentiu um desconforto. E esse desconforto que o Barbosa sentiu pode ser o desconforto futuro do nosso trio de ataque. Savarino, Arthur e Igor Jesus. Desses 3 jogadores aí que eu falei. Isso me gera preocupação. Isso me gera grande preocupação. Porque o que está ruim pode ficar pior. Então eu acredito que o Renato Paiva, querendo ou não, ele precisa começar a utilizar as peças que ele tem disponíveis ali no banco. Justamente para poder dar uma oxigenada. Justamente para poder equilibrar um pouquinho, fazer um controle de carga. Imagina você perder um Savarino e Igor Jesus, porque os caras estão jogando direto uma atrás da outra e aí estoura. Complicado, né? Tem que colocar para jogar. A gente fez uma live aqui ontem à noite, eu, Ricardo Zambuja, vocês aqui que estavam acompanhando, e isso foi debatido. Tem que colocar para jogar. O Juan Cruz foi contratado para jogar, não é só para ficar treinando. No fim das contas, se o Juan Cruz entrar e a gente falar, realmente, o Renato Paiva deu as oportunidades, ele começou a ter mais minutos, começou a jogar e, meu irmão, a coisa não acontece. A torcida vai ficar do lado até do treinador. Porque a torcida vai olhar e vai falar, mas aí fica complicado. O cara tem o Igor. Quando ele olha para o banco, os reservas não tem nível, a torcida ficaria ao lado do técnico. No fim das contas, o Renato Paiva não utilizar esses atletas coloca mais pressão para cima dele. Coloca o Jefinho para jogar, dá a oportunidade. Vai começar jogando, Matheus Martins não tá bem. Coloca o Jefinho, deixa ele jogar todo um primeiro tempo. Vamos ver o que acontece, Vamos ver o que acontece. Não coloca o Patrick de Paula como terceiro homem, que é uma possibilidade, inclusive, para a escalação de hoje. Vocês estão vendo aí a escalação na tela. John, Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barbosa, Alex Telles. Existe ainda uma possibilidade do Cuiabano continuar por ali. Gregory, Marlon, Arthur, Savarino, Matheus, ou então o Patrick de Paula entrando. E se o Patrick de Paula entrar, todo mundo sabe o que vai acontecer. O Savarino vai ser deslocado e o Igor Jesus lá na frente. O Renato Paiva, ele tá certo em colocar o que ele tem de melhor para esse confronto, absolutamente certo. Mas em algum momento, nessa caminhada durante essa maratona, ele vai precisar utilizar o banco, querendo ou não, para não correr o risco de estourar jogador. Porque, repito,
O que tá ruim pode ficar pior se a gente perder o Savarino, se a gente perder o Marlon Freitas, o Gregory. Não estão jogando tudo isso, tá? Gregory e Marlon Freitas. Mas são os titulares. São os jogadores que foram os homens de confiança ali no meio de campo no ano passado. Se jogaram o que jogaram no ano passado, podem muito bem voltar a jogar agora. E aí também é um trabalho do técnico potencializar as individualidades dos seus atletas. Vamos torcer por uma vitória do Botafogo, mas eu queria saber a sua opinião sobre essa questão física. Você também acredita que o Renato Paiva tem que parar com essa história e botar os caras para jogar? Se foi contratado, tem que ter a minutagem. Se depois o jogador não conseguir aproveitar a oportunidade, o Renato Paiva vai estar coberto de razão. Mas tem que botar para jogar. Faz o revezamento, utiliza os jogadores, controla a carga para a gente não perder peças importantíssimas no nosso time titular. Enfim, quero saber a sua visão sobre isso, então deixe seu comentário aqui embaixo. Na hora do almoço eu estou de volta com aquela resenha tradicionalíssima. Pré-jogo de Botafogo e Estudiantes de La Plata. Fechou? Por hora é só. Beijo no coração. Fui!